Olá pessoal, eu sou o professor Vitor de Souza Rodrigues, eu sou aluno do mestrado nacional e profissional em ensino de física do Polo 66 e neste vídeo iremos construir o nosso foguete de garrafa PET utilizando uma garrafa retornável, tá? Então vamos aos materiais. Para o foguete você vai precisar de duas garrafas retornáveis, tá? Neste vídeo eu irei fazer os foguetes com a garrafa retornável, mas você também pode utilizar o mesmo processo com garrafas normais, certo? Qual é a diferença? A garrafa retornável, como ela tem uma parede mais resistente, né, ela aguenta uma pressão maior, tá? Ela aguenta até 200 psi de pressão, certo? Então é por isso que nem competições, né, como a OBA, como a Olimpíada Maranhense, a Olimpíada do Piauí, a Olimpíada do Nordeste de Foguete, utilizam esse tipo de garrafa, né, porque ele tem um alcance maior, né? Como ele aguenta mais pressão, como ele consegue segurar maior pressão aqui na parte interna do foguete, né? Quando ele é lançado, ele consegue atingir um alcance maior. É por isso que em competições, né, utiliza-se garrafa retornável. Mas se você não tiver essa garrafa retornável, você pode utilizar também uma garrafa de 2 litros normal, tá? Ela também vai funcionar, mas obviamente, né, ela não vai atingir um alcance tão grande, tá? Essas garrafas aqui, elas conseguem atingir 300, 350, 400 metros de alcance, tá? Enquanto as garrafas de 2 litros normal, elas conseguem atingir os 200 metros, né? 250 metros no máximo, certo? Então, para o foguete, duas garrafas retornáveis, tá? Uma garrafa vai ser o corpo e a outra vai ser a coifa, né, ou o bico do foguete. Você também vai precisar de alguns materiais auxiliares, né, como estilete, um marcador para fazer marcações, né, cola epox, tá? E também uma lixa. Você também vai precisar de fita isolante, tá? Tanto para fixar a coifa no foguete, como para fazer uma superfície de contato na hora de colar as aletas, né, que são as asas do foguete, tá? Você também vai precisar de uma fita para fazer, né, a colagem da coifa, tá? Você pode usar uma fita crepe, né, até a fita isolante também você pode ser usada, mas como eu tenho essa aqui em casa eu vou usar, né? Para fazer o corte, eu vou utilizar aqui uma serra, tá? Essa aqui ela pode também ser trocada por uma serrinha de cano PVC, também serve, tá? Ou uma faquinha de mesa, aquela faquinha que tem um lado serrilhado, tudo bem? Para a aleta, né, que são as asas do foguete, eu vou utilizar um material chamado PVC expandido, tá? Aqui eu tenho um pedaço de 15 cm por 30 cm. Aqui eu vou conseguir fazer 4 aletas, né? E eu já até imprimi aqui o molde da aleta, né? Eu vou deixar na descrição, no PDF, onde você vai poder estar imprimindo também o molde da aleta que a gente utiliza aqui na escola, né? Quando a gente vai trabalhar, lançar os foguetes. Esse aqui foi um modelo criado pela equipe da escola, tá? Por mim e pelos alunos. É uma aleta que a gente gosta de trabalhar com ela, porque ela tem uma aerodinâmica interessante. Ela foi produzida no software OpenRocket, né? E a gente utiliza ela, mas a gente também vai estar deixando outras opções de aleta que você pode utilizar, tá? Para colocar seu foguete, tá? E uma balança, você vai precisar de uma balança para fazer a medição da coifa, certo? Quanto ela vai pesar. Nós iremos dividir esse vídeo, né, em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai fazer a coifa, né, e vai colar a coifa no foguete. A coifa é essa parte do foguete aqui, ó, né? É o bico do foguete, tá? E a gente vai fazer a colagem no corpo do foguete, tá? Eu até trouxe aqui uns exemplos de coifas feitas na impressora 3D, tá? Você pode até estar utilizando elas também. Posso deixar aqui na descrição também o link para você baixar o fatiador, né? E também o modelo da impressora 3D e também o modelo 3D deste bico, tá? Dessa coifa, certo? Então, uma parte do vídeo vai ser para montar a coifa e a outra parte para fazer a aleta, tá? A aleta que são as asas do foguete. Uma terceira parte vai ser para calcular o centro de massa e o centro de pressão, tá? Na hora que você estiver assistindo esse vídeo, né, lá no manual, né, quando você estiver lendo o manual, né, e vai ter o QR Code que você vai ser enviado para esse vídeo, você vai ver que a coifa e a aleta vão estar em um capítulo do manual. E o centro de massa e o centro de pressão vão estar em outro capítulo, tá?
Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com centro de massa e pressão e calcular o centro de massa e o centro de pressão no foguete, a gente vai ter que trabalhar uns conceitos físicos, né? E por que é importante você calcular esses dois pontos no seu foguete, tá? Isso tem tudo a ver com a estabilidade do foguete, certo? Então vamos começar a fazer nossa coifa, tá? Então, pessoal, para fazer a coifa, nós precisamos de uma garrafa PET, né, de 2 litros, tá? Aqui eu estou utilizando uma garrafa retornável. E a gente vai localizar, né, essa faixa aqui, ó, né, essa região aqui da garrafa, né, entre o gargalo e essa primeira linha, tá? É aqui, é essa região que vai ser a nossa coifa, tá? Então eu venho com o marcador, eu vou fazer um tracejado aqui nessa região, tá? Então vou fazer aqui um tracejado aqui e eu vou fazer o corte exatamente nessa circunferência. Então aqui, ó, fiz o tracejado, é exatamente aqui que eu vou fazer o corte. Então aqui com a ajuda da minha serra circular, vem aqui, né? Com cuidado, tá? Lembrando, crianças, se você for fazer esse foguete, né? Nesse caso que você vai trabalhando com instrumento de corte, é sempre interessante que você tenha a ajuda de um adulto, tá? Nunca faça isso sozinho, certo? Porque tem algumas ferramentas que são muito perigosas, certo? Então, terminamos de cortar aqui nossa coifa, certo? Se você tiver feito um corte meio torto, tá? Não tem problema, certo? Essa região aqui, ela pouco vai impactar na hora que você for fazer a colagem da coifa no foguete. Mas, né, se você quiser, você pode pegar uma tesoura, né, e ajustar aqui o corte, né, para ficar todo retilíneo, tá? Então, às vezes você tem que tomar cuidado. Se você fizer um corte muito torto, você ajusta, tá? Mas isso aqui não interfere muito, certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é retirar o gargalo. Então a gente vai cortar exatamente no gargalo, tá? A gente vai tirar o gargalo fora e é aqui que a gente vai colocar a nossa cola epóxi, certo? Então eu venho aqui com minha serrinha e vamos tirar o gargalo. Pronto. Então, ó, aqui tá? Acabei de cortar então o gargalo, certo? E aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui com uma lixa, né? E lixar e deixar tudo plano, tá? É isso que eu vou fazer agora, antes de colocar a cola epóxi. Então, pessoal, depois de lixar, tá? Eu fiz aqui um lixamento aqui, né? Fiz um polimento aqui na parte de cima do gargalo, tá? Para deixar ele mais alinhado. Também fiz aqui com a tesoura, alinha aqui um pouco aqui essa borda, tá? E agora a gente vai pesar, certo? Então, essa coifa aqui, ela está pesando 15 gramas, certo? Geralmente, eu gosto de fazer minhas coifas com um peso entre 50 e 60 gramas, tá? No máximo 70 gramas é o peso que eu gosto de trabalhar, certo? Por quê? Porque quando a gente for calcular o centro de massa, a coifa ela faz um papel principal de puxar o centro de massa para próximo da parte da frente, né? Da parte superior do foguete, tá? Então, geralmente, quando você faz uma coifa entre 50 e 70 gramas, tá? O ideal mesmo é entre 50 e 60 gramas, você consegue ter um centro de massa mais próximo da parte superior, e aí você vai ter uma estabilidade melhor, certo? Então, vou ligar aqui novamente. Então, aqui tem 15 gramas. Tá? Então eu preciso, né, de aproximadamente 40 gramas, né, de Durepox, tá? Para fazer então mais 50 gramas. Só que eu tenho que prestar atenção no seguinte: eu ainda vou lixar. Depois que eu modelar a coifa, eu ainda vou lixar ela, então não vou perder massa. Então, como eu tenho 15 gramas, eu preciso de mais ou menos 60, né? Eu vou colocar aqui em torno de 30 gramas de Durepox, tá? Porque aí vai ficar mais ou menos com 70, né, 75 gramas, e eu vou lixar. E aí eu espero ter uma coifa aí entre
60 e 65 gramas, né? Espero ter lixado 10 gramas de Durepox, tá? Então, ó, geralmente assim fica, né? Depois que a gente faz a montagem, tá? Essa coisa aqui, por exemplo, ó, ela tem uma massa de, deixa eu colocar novamente, 54 gramas. 54 gramas, tá? É mais ou menos isso que a gente espera, entre 50 e 60 gramas, 70 gramas, tá? Então, eu vou pegar aqui meu Durepox, tá? Eu vou fazer então uma junção aqui de 30 gramas de cada, certo? Não precisa exatamente 30 gramas, tá? Assim, se passar 1 grama ou 2, você não vai morrer por causa disso, né? Mas o interessante é que você respeite as quantidades. Então, deixa eu puxar aqui um pouco aqui, ligar aqui na balança. Então, certo? Mais um pouco. Deixa eu tirar aqui. Pronto. A metade do Durepox já deu 30 gramas, tá? Então eu vou pegar aqui a outra metade, tá? E aí eu vou fazer uma pasta. Deixa eu só confirmar aqui. Então eu vou pegar aqui então, as duas metades. Aí eu vou fazer agora o quê? Fazer uma pasta, né, com elas. Eu vou juntar elas, fazer uma massinha até que ela fique toda cinza. Esse é o ponto da cola do Durepox, tá? Da massa do Durepox. Então eu vou fazer esse movimento aqui até ficar em um único efeito, tá? Vou poupar você dessa mistura, tá? Vou fazer um corte no vídeo e a gente volta já já. Então, pessoal, depois que a gente fez a solvagem, né, dessa massa, a gente uniu ela, então ficou mais ou menos assim, tá? E aqui agora é bem simples, certo? Nós iremos dividir essa massa em duas partes, tá? Então pode dividir ela ao meio aí. E aí, com uma dessas partes, você vai fazer uma bolinha. Então você pode fazer assim, ó. Você vai fazer uma bolinha. Essa bolinha você vai colocar ela aqui dentro, tá? E aí você vai fazer um movimento, tá? De amassar. Com essa mão, você deixa essa mão aqui, tá? Você vai colocar a mão assim. E com a outra você vai amassar a bolinha lá dentro, tá? Sempre empurrando para as paredes da coifa. Então você vai empurrando, certo? E aí ela vai ficar mais ou menos assim. Então, pessoal, eu providenciei aqui um pouquinho de água. E agora eu vou fazer o quê? Pegar essa parte restante, né? Essa outra metade, e eu vou cobrir, tá? A nossa coifa. Então, você pega, abre ela aqui bem, faz como se fosse uma panqueca. E aí quando você vê que ela já cobre aqui, né? Aí você coloca por cima, tá? Mais ou menos nesse formato. E aí você vem com um pouquinho de água. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai modelando ela. Certo? Lembre-se, o movimento que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai apertar ela para que ela fixe na garrafa, mas ao mesmo tempo a gente vai puxando um pouco de massa para cima, para ela fazer como se fosse um bico, tá? Então vem aqui com um pouco de água, eu puxo um pouco de massa aqui para cima e eu vou empurrando, né, a massa para ela grudar na parede, tá? Então não precisa ficar bonitinho, tá? Não precisa ficar perfeito. O que importa é o seguinte: é ter o formato de um bico, tá? Então, ó, venho aqui, vou apertando, tá? É ideal que, se você vê que uma parte está muito grossa, você vai espalhando para os lados, tá? Porque na hora de lixar fica melhor, certo? Então, aqui. Porque esses defeitos você vai corrigir na hora de lixar, tá? Então, ó, pra mim está ótimo, tá? Está ótimo.
certo? Essa coifa aqui. Vamos ver quanto é que ela está pesando? Tá? Deixa eu pegar aqui minha balança. Ó, está pesando 69 gramas. Para mim está perfeito. Por quê? Porque quando eu for fazer o polimento dela, né, ela vai perder massa, ela vai ficar em torno de 60 gramas, 55 gramas, tá? Então para mim está perfeito assim, certo? E agora, nós não podemos fazer mais nada. Vamos deixar ela no sol até ela secar, né? Esse processo aí geralmente dura umas 6 horas. Se o sol estiver muito forte, você pode deixar aí que em 4 horinhas, 3 horinhas ele já está seco, tá? Você também pode deixar ele na geladeira, certo? Também vai secar, mas ele demora um pouco mais tempo. Se você fizer à noite, e aí você, no outro dia já está seco, tá? Se você deixar ele à noite assim, ele vai ficar madrugado lá no frio, né? Ele também vai conseguir secar para a gente trabalhar, tá? Depois que ele estiver seco, você vai pegar o lixo e aí vai lixar ele até deixar no formato que você quer, tá? Ou até você atingir o peso que você quer da coifa. No meu caso, como eu quero que ele fique em torno de 55, 60 gramas, eu vou lixar ele sempre no sentido de arredondar o bico. Vou lixando, até arredondar o bico. E aí quando ele atingir mais ou menos o peso que eu quero, tá pronto. É a nossa coifa, tá? Então eu vou deixar agora de um dia para o outro. E amanhã a gente termina então essa coifa, tá? Mas para vocês aí, isso vai demorar alguns segundos. Certo, pessoal? Nossa coifa então está pronta, tá? Ela secou, passou de um dia para o outro, tá? Eu já fiz o processo de polimento, porque ele é um processo demorado, é muito enfadonho. E é basicamente você lixar, tá? Até ficar com superfície arredondada. Quando você obtiver essa superfície arredondada, a coifa está pronta, certo? Ela tinha 69 gramas, né, antes de fazer o polimento. Depois do polimento, ela ficou com 56 gramas. Então ela perdeu aí mais de 10 gramas só lixando, polindo ela, tá? E é basicamente essa a intenção do polimento. Não é só ficar bonito, é você tirar a massa, tá? Enquanto você vai fazendo esse arredondamento da coifa, certo? Essa aqui é uma coifa tipo helicoidal, tá? Então ela é uma coifa arredondada. Existem coifas que elas são pontiagudas, tá? Isso aí é um modelo de coifa também utilizado, mas nas competições que a gente participa e também ao longo de anos de experiência trabalhando com foguetes, essa aqui é a coifa que eu mais recomendo utilizar, porque ela não tem perigo, risco, né? Quando ela bate, de fazer uma perfuração, por exemplo, né? Então quando a gente está trabalhando com crianças, com adolescentes, é sempre bom evitar, mas nada impede você fazer aqui uma coifa pontiaguda, tá? Sempre mantendo a segurança, né, a distância correta, nunca ficando na frente do foguete quando você for lançar o foguete. Isso tudo também evita acidentes. No manual existe um capítulo específico para segurança e equipamentos de proteção individual, os EPIs, na hora de lançar os foguetes, tá? Então, quando você estiver lendo no manual, é muito importante você também ler este capítulo. Agora nós vamos colar, né? Nós vamos unir a coifa com o nosso foguete. Aqui eu tenho um foguete, certo? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e faço essa união, tá? Eu acosto aqui um pouco a coifa nessa parte do foguete, não é no gargalo, aqui que vão ser as aletas, é nessa parte do foguete, ó. Eu venho aqui, eu acosto um pouquinho, tá? Até ele entrar. Veja se está alinhado, tá? Você olha aqui, gargalo, bico, está alinhado? Se estiver alinhado, tá ótimo, tá? Eu venho aqui, ó, para mim está alinhado, tá? E aí eu venho aqui com a minha fita isolante, depois que você pressionou bem. Opa, quer fugir o foguete? Eu pego um pouco de fita isolante. Professor, precisa colocar super cola? Você pode colocar super cola, tá? Mas, no meu ver, não faz muita diferença, tá? Por quê? Porque a coifa, ela não entra em contato com os gases, então ela não sofre a pressão do foguete na hora que ele está lá na base, tá? Então ele não vai sofrer ação de forças, então ele não vai sair do lugar. Então essa fita isolante ela é só para fixar, certo? A coifa no corpo do foguete. Então eu venho aqui, tá? O interessante é que você pressione a fita isolante na hora que você estiver fazendo, né, a fixação. Você vem pressionando. Você pode colocar aí umas boas camadas, tá?
Eu estou aqui na segunda camada de fita, sempre pressionando. A fita isolante é uma fita elástica. Então aqui, ó, terceira camada de fita. Eu acho que já é, na terceira camada já é o suficiente, tá? Então aqui 3 camadas de fita isolante junto com a tesoura, certo? Então tá aqui, ó, minha coifa no foguete. Tá? Você está vendo que o foguete já está meio pesado, tá? Essa coifa, ela faz isso mesmo, ela desequilibra o foguete. O que vai dar sustentação na parte de trás do foguete são as aletas, tá? E falando em aletas, é no próximo vídeo que nós iremos fazer elas, tá bom? Então por aqui finalizou, nós temos já a coifa. No próximo vídeo iremos fazer as aletas, tá? Então até o próximo vídeo.